Isso. O filme é aqui, dia 22. Hoje é dia... Sábado agora, então. Às 7 horas, tá? Vai ser o voo. Bom, vamos então nos preparando. Deixa eu apagar. Dando os recadinhos de sempre, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. As palestras continuam todos os dias, com exceção das sextas-feiras, né? O passe magnético, avisando a todos, só será ministrado com a anuência do plantão. Aqueles que passam pelo plantão recebem o aval, né? Atendimento nós temos todos os dias, meia hora antes das reuniões. A sexta-feira, 19h30, tem o grupo de apoio a dependentes químicos também e familiares. O trabalho social da nossa casa é a distribuição de 70 cestas básicas a famílias cadastradas e distribuição de lanches para moradores de rua. Quem quiser colaborar conosco, nós somos agradecidos. Esse mês tudo. É uma cesta básica mesmo, né? Com tudo. Então, aquele que puder trazer de quilinho também está ótimo, tá? Leite em pó também, né? Tudo. Macarrão, molhos, sal, açúcar, café. Tá bom? Nós não estamos recebendo roupas nem sapatos. Nós não temos mais local para armazenar essas coisas, né? Tem outras casas que necessitam, vocês podem levar até elas, tá? Nós vamos, então, estamos trabalhando também com os internautas, né? Recebendo perguntas ao vivo sobre o tema da palestra. Vamos, então, agora, fazendo uma introspecção, né? Fechando os nossos olhos, buscando na harmonia ambiente, a harmonização interior de cada um de nós. É nesse momento que os amigos da espiritualidade, que já prepararam todo este local, se avizinham de nós, na tentativa de examinar também as nossas necessidades. Não precisamos pedir, não precisamos apenas manter o pensamento ligado ao alto, porque o ambiente todo já está suficientemente preparado para tanto. E nós vamos dizendo a Jesus da nossa alegria, da nossa satisfação em podermos nos encontrar novamente. É sempre o reencontro feliz, todas as vezes que aqui estamos com vocês. Então isso para nós também tem um significado muito grande, né? E toda a nossa palestra, a nossa reunião da tarde, se traduz através desse bem-estar, dessa harmonia interior, né, que vai facilitar também a nossa caminhada no dia a dia. Os nossos problemas também, pouco a pouco, vão sendo solucionados na medida do possível, né? Senão nós vamos aprendendo também a suportarmos tudo, a termos coragem de enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. E nós vamos agora também pensando naqueles nossos familiares que ficaram lá, vibrando também por eles. Porque assim é um conjunto de coisas que modifica o nosso ambiente íntimo também. E sempre com o pensamento em Jesus, nós vamos então, agradecidos, darmos a reunião por aberta. A nossa Maria Helena. Boa tarde a todos. Não muito. Mais uma vez quero agradecer a vocês a presença, agradecer a esta casa, que sempre, quando aqui eu venho, me acolhe de braços abertos. Agradecer a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos dá a oportunidade de estudarmos juntos a doutrina que Ele nos deixou. E hoje nós vamos, dando continuidade aos estudos, nós vamos estudar o tema do livro
Desperte e Seja Feliz, de Divaldo Franco, de psicografia da Joana de Ângeles. Então, como sempre eu gosto de analisar palavra por palavra, a gente fala desperte e seja feliz. O que vem ser o despertar? Despertar a gente achava, vamos acordar de manhã, eu despertei. Então, Joana diz no próprio livro, é desperte e seja feliz. Desperte é do verbo despertar, que significa acordar, estimular e principalmente sair do sono. Nesse texto, no livro, Joana diz sair do sono, e nós saímos do sono que nós temos constantemente com as vicissitudes da vida. Que são situações que nós muitas vezes não despertamos. Nós ficamos inertes, as coisas vão acontecendo e nós continuamos dormindo. Ser feliz. Desperte e seja feliz. O que é ser feliz? Ser feliz, o que é a felicidade? Felicidade é muito relativa. Depende de cada um de nós. Muitas vezes nós achamos que eu vou ser feliz no momento que eu adquirir a minha casa própria. Não deixa de ser feliz. Só pensar que nós vamos nos livrar do aluguel já é uma grande coisa, nós já ficamos até mais felizes, né? Na determinada idade que a gente vai atingindo, no meu caso, ser feliz é ter saúde. É não se levantar com dor. Dói a coluna, dói aqui, dói o tendão. Então, eu estou feliz que hoje eu amanheci sem dor. Para uns outros, para um jovem, é ter o seu carro do ano. Então, será que os bens materiais realmente nos fazem felizes para sempre? Depende. O importante não é nós sermos felizes, é estarmos felizes, né? Jesus nos disse, abre aspas, a felicidade não é deste mundo. Não devemos, diz Jesus ainda mais, que nós não devemos acumular os bens materiais, mas sim os bens espirituais. Então vocês vão dizer assim, puxa vida, Marilena, então nós não devemos ter nada material? Não, Jesus é bem claro, que nós devemos ter bem materiais, lógico, nós não vamos ser assim uns coitadinhos, não vamos viver a marginalidade. Nós devemos ter, mas com parcimônia, saber dividir. Então, os bens materiais faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso progresso, porque nós aqui, nós reencarnados, nós reencarnamos para nós progredirmos. E o nosso progresso é feito dia a dia. O progresso, você progride à medida que você estuda, você tem um bom emprego, você tem uma casa boa para morar, mas você também tem que saber usufruir de tudo. Então, como diz, próprio Divaldo diz, tudo tem que ter o equilíbrio. Joana de Ângeles, no texto escolhido para estudo, ela dá um título, 3 inimigos. Vamos parar e pensar. Quais serão esses 3 inimigos? Quando a gente fala em inimigo, nós já pensamos logo nos nossos desafetos, né? Ah, então meu inimigo é fulano, meu inimigo é ciclano, meu inimigo é aquele outro. Mas é muito interessante. Joana nos mostra que os nossos inimigos são alguns outros, que nem por nesse momento garanto que não passou para a cabeça de nenhum de vocês aqui presente, e nem quando eu comecei a ler o texto, passou pela minha cabeça quais seriam os 3 inimigos que Joana enfatiza dentro do texto. Ela começa o texto dizendo assim, a mensagem da vida é harmonia. Em toda parte estua o equilíbrio que deflui das leis cósmicas. Harmonia. Harmonia é aquilo que deveria existir em toda parte. Harmonia que nós, paulistas, estamos precisando nesses últimos dias. A harmonia é aquilo que nós precisamos muitas vezes dentro dos nossos lares, com os nossos entes queridos, com o nosso esposo ou com a nossa esposa. A gente diz assim, puxa vida, acabou de chegar, acabou a harmonia na casa. Até agora estava uma paz e um sossego. Fulano chegou ou ela chegou, nós vamos dizer culpar só eles, né? Muitas vezes são elas que quando eles chegam em casa, elas desarmonizam o ambiente, né? Então a harmonia é o que deveria existir em toda parte.
visto que as leis cósmicas ou as leis naturais, as leis de Deus, elas são as leis que fazem a harmonia de tudo. Nós temos como, por exemplo, evidentemente, a harmonia do universo. Está aí presente nas leis naturais. Deus nos deu a harmonia. Então, se nós olharmos o cosmos, olharmos os nossos planetas, a junção dos planetas, tudo está em harmonia. E nós que desarmonizamos sempre. Nós estamos desarmonizando o planeta em que nós vivemos, no momento que nós estamos destruindo a natureza. Então, a lei natural é a única lei verdadeira para a felicidade única do homem. Indica o que deve fazer e deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Isso está na questão 614 do Livro dos Espíritos. Ou seja, nós mesmos é que desfazemos a nossa desarmonia. Nós estamos fadados, segundo a Joana, ao amor. Entretanto, cada um, de acordo com o seu livre-arbítrio, age de maneira livre. E as consequências são de acordo com as suas ações. Eu posso amar ou deixar de amar o meu semelhante, o meu desafeto. Eu tenho livre-arbítrio. Interessante que quando nós aqui encarnamos, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório muito bonitinho, muito bem feito. Eu quero me encontrar com fulano, com ciclano, vou amá-lo para o resto da minha vida, vou ser boa. Só que chegamos aqui, nós nos esquecemos. Até bom que nós nos esquecemos, né? Então, essa semana eu estava com um sobrinho neto meu lá, em Londrina, que fui passar o fim de semana com ele, ele me perguntou, passou uma tarde assim, como eu falei para ele, uma tarde maravilhosa, que a família da mãe é católica, mas ele gosta de saber as coisas do espiritismo. Então, a gente aproveita aquela oportunidade, que está na fase dos 14, 15 anos, perguntou, a gente responde. Então, ele perguntou para mim assim, tia, será que eu pedi para ser seu sobrinho? Será que você pediu para ser minha tia? Aí eu expliquei para ele, olha, nós fazemos o planejamento reencarnatório e nós escolhemos. Eu falei assim, que bom, então eu escolhi com quem eu vou me casar. Eu falei, você escolheu. Agora, se você vai continuar casado depois, é outra coisa. Ele deu risada. Eu falei, por quê? Eu falei, porque nós temos o livre-arbítrio. Aí ele perguntou, por que nós não sabemos, quando nós encarnamos, das coisas que nós fizemos? Aí ele disse, você já pensou se eu fui ruim para você? Se você foi algum negrinho escravo meu, eu judiei de você? Como você ia gostar de saber disso agora? Ele falou, não. Então é isso que acontece conosco. Quando nós aqui chegamos, nós ficamos alguns meses, né? Dependendo do grau de evolução de aprendizado, demoramos mais para falar, porque nós estamos esquecendo aquela fase. Segundo se ouve dizer que até os 7 anos nós estamos ainda na fase do esquecimento. Então, quando nós nos esquecemos de tudo, nós colocamos o nosso livre-arbítrio para funcionar e é aí que as coisas mudam. Muitas vezes, entretanto, diz Joana, nós somos surpreendidos pelos fenômenos desgastantes de nossas próprias ações. Então, nós sabemos que a lei de ação e reação funciona mesmo. A gente pode demorar, ela tarda, mas não falha. E uma coisa que nós devemos ter sempre em mente, dar tempo ao tempo. Nós não vamos querer que as coisas aconteçam de imediato. Tudo que nós fazemos, nós recebemos de volta. E que as pessoas fazem para nós também, tenho certeza. Para nós pode ser assim um tempo muito grande. Está demorando muito para chegar à justiça, mas ela chega. Então, Joana nos diz ainda, se você se doa ao desalento, você para de crescer. Se você se permite a mágoas, você se intoxica. Isso é muito prejudicial ao nosso organismo, nós sabemos. Nós sabemos, inclusive, que segundo agora pesquisas, as causas de muitas doenças são mágoas. Inclusive, dizem, não sei se é comprovadamente, que o câncer provém também de mágoas. Então, não podemos muitas vezes, vou dizer para vocês, evitem as mágoas. Não. É impossível, às vezes, nós evitarmos. Mas o que nós devemos fazer? Procurar
Com o tempo, que não é fácil, nada é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui com uma varinha de pescar, ou então sentado à beira do caminho, numa rede, repousando. Nós sabemos que nada é fácil. Então, se nós recebemos mágoas, é difícil nós tirarmos aquela mágoa dentro de nós, mas nós devemos retirá-la. Porque se aquilo se cristaliza, provavelmente vai virar numa doença. Dizem os médicos e alguns psicólogos que ela pode causar o câncer. E nós sabemos, quem tem problema de estomacal, sabe quando a gente passa uma mágoa, a gente tem aquela reação imediata. É aquela dorzinha do estômago, é a úlcera que volta a dar o sinal de vida, é o mal-estar do fígado, é o mal-estar da vesícula. Então nós devemos nos harmonizar. A Joana diz ainda, se nós nos facultamos a violência, tudo desarmoniza. Assim ela cita, Joana, no texto, alguns sinais de desajustes que poderão ser sanados frente à nossa vigilância, que deve se manter frente a todos os desajustes que se apresentarem. Indispensável, diz ela, é mantermos uma boa sintonia com a providência, e principalmente com o pensamento universal. O que seria essa boa sintonia? É nós nos harmonizarmos. Como eu disse no começo, nós falamos assim que nós desarmonizamos o ambiente familiar com a maior facilidade. Às vezes tem uma comida que não está boa, você salgou um pouquinho mais o bife, ou não salgou, já cria às vezes uma desarmonia. Se nós entrarmos naquela sintonia daquele ente querido, nosso que está ali conosco em casa, e nós entrarmos na desarmonia, vai gerar uma coisa muito maior. Então nós devemos nos manter numa sintonia boa, não entrar nas vibrações negativas que estão acontecendo. Porque muitas vezes nós sabemos que nós vivemos num Big Brother 24 horas ou 48 horas, vamos aumentar um pouquinho mais. Durante o tempo todo, aqueles nossos desafetos espirituais estão ali cutucando para que haja desarmonia. Então depende muito de nós. Nós temos que nos estar vigilantes. Joana diz que é indispensável nós estarmos sempre ligados ao pensamento universal, que vibra por toda a parte, que nós devemos preservar e termos sempre confiança em Deus. Como nós vamos manter isto? Como será possível? Muito simples. Através do orai e vigiai. Ou seja, é a melhor terapia, tanto para a nossa vida material, como também para a nossa vida espiritual. Então, nós devemos nos manter vigilantes, orai e vigiai. No texto, a intenção de Joana é fazer com que nós saiamos das situações nas quais muitas vezes nós nos encontramos por falta de vigilância. Vamos ser honestos, nós não ficamos vigilantes 24 horas, né? Nós temos os nossos momentos de vacilação. Dizer para vocês, porque eu estou aqui na frente, conversando, estudando com vocês, que eu fico vigilante 24 horas, vocês podem ter certeza que não fico não, viu? Vocês vão dizer assim, puxa vida, eu não fico. Será que ela fica? Nós não ficamos, não. Nós não continuamos. Nós procuramos, no momentinho de vacilo, nós já temos, como se diz, o estudo, e nós sabemos, como se diz, dentro da doutrina, que não podemos cair. Então a gente dá aquela vacilada, aquele tropeço assim, mas a gente procura se erguer imediatamente. Nós precisamos estar sempre prontos para a luta, posto que nós vivemos num mundo de duras provas e violentas expiações. Nós estamos ainda caminhando para o mundo de regeneração. O que está sendo assim, nós estamos vendo, muito difícil e, vamos dizer assim, muito bruscamente. Muitas buscam-se incessantemente os inimigos, que são os nossos fortes adversários, e são todos eles, os nossos inimigos, contra a nossa paz. Esses adversários que Joana diz que serem 3 primordiais, eles aparecem quando menos nós esperamos e assumem proporções avassaladoras que levam ao desequilíbrio e ao fracasso.
Muitos deles nos contaminam e antes que nós nos dermos conta, nós já estamos infectados. E aí se torna muito mais difícil nós conseguirmos nos libertar dele. Quais são esses 3 inimigos que Joana de Ângeli cita para nós? Alguém, por acaso, tem alguma ideia? Tem alguma ideia, Matilde, quais sejam? Gente, vocês não fazem ideia. É completamente diferente. São 3. Primeiro lugar, a depressão, que é o nosso grande inimigo. Segundo lugar, o ressentimento. E em terceiro inimigo, a exaltação. Sou honesta a dizer para vocês que a depressão ainda... Eu podia achar que a depressão é um grande inimigo. Mas o ressentimento e principalmente a exaltação nem passou pela minha cabeça. E diz Joângela, quando o indivíduo não consegue manter a sua estabilidade emocional frente a todos os problemas que nós enfrentamos no dia a dia e que aparentemente são irremediáveis, é uma enxurrada de incertezas e dúvidas que abalam o nosso dia a dia e nós caímos em depressão. Então, quem de nós alguma vez já não teve aqueles, vamos dizer, um minutinho, um dia de depressão? Aquele dia que a gente cai assim num desânimo, que não tem vontade para nada. Mas o orar e vigiar tem que estar constante. E nós, como aprendizes da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, dizemos estar pronto. Não, eu não posso deixar querer me abater. A depressão, diz Joana, é semelhante a uma noite repentina que aparece numa tarde de verão frente a uma tempestade. Não vem de repente, de repente escurece tudo, as luzes se atendem, cai aquela tempestade, e nós estamos em pleno janeiro, em pleno verão. Então nós temos a necessidade de manter fortalecido o nosso ânimo, conservando o equilíbrio e a tranquilidade. Nós devemos, diz Joana, acordar, devemos reagir, deixar de apontar só o negativo e o triste. Porque tem pessoas que gostam, né? O próprio Divaldo diz, tem pessoa que gosta de ser coitadinha. Ah, coitadinha, pobrezinha. Ele diz que, inclusive, ninguém é coitado. E que nós não devemos, até eu acho assim, bem forte o parecer dele. Que, inclusive, os nossos irmãos que vivem na rua, perambulando à margem da sociedade, nós não devemos considerá-los coitadinhos. Porque se eles estão ali, é por merecimento e porque muitos deles não querem lutar para progredir. Então, segundo o parecer de Divaldo, não existem coitadinhos. E nós também não devemos nos achar coitadinhos, mas a gente gosta, né? Ai, como você tá? Hoje eu não tô boa. Ah, coitadinha dela. O que você tem? Então a gente vai dando margem com essas perguntas. Ah, eu tô assim, aconteceu isso. Não diga, mas como tiveram coragem de fazer isso para você? E vai aumentando cada vez mais a nossa tristeza, e aí nós caímos realmente em depressão. Naqueles momentos que nós achamos que nós vamos cair na depressão, que a gente não tem ânimo, às vezes, de fazer nada, vamos sentar, vamos parar, vamos meditar, abrir o nosso evangelho, fazer uma prece, abrir a casa, ventilar o ambiente, colocar uma música alegre para despairecer. É fácil? Não é fácil. Mas nós sabemos do remédio. Então nós temos que pôr esse remédio em prática. Então, diz, mesmo que a dor seja só única, que ela seja só sua, parecendo que ninguém o compreende você, ou mesmo a pessoa faça desdém em você, achando que é uma pequenez a sua mágoa, a sua tristeza, reaja. Lembre-se de que a depressão é tóxica e que ela envenena lentamente. E assim, não é fácil a pessoa, quando cai na depressão, sair dela. Nós sabemos que há remédio. Primeiro remédio é o orar e vigiar. Dentro da casa espírita, nós sabemos que os passes magnéticos, a água fluidificada, fazem um tratamento. Mas muitas vezes a depressão é tão forte, é tão grande, que só o tratamento da casa espírita não é o suficiente.
a necessidade do tratamento médico. Então, você achar que só na casa espírita, muitas vezes, você vai encontrar o seu tratamento, se a depressão for muito profunda, há necessidade de se tomar os famosos remedinhos contra a depressão. Mas se você tiver força de vontade, nós conseguimos sair dela. Joana compara o segundo inimigo, o ressentimento, a um mofo que apodrece os tentáculos que o apoia. O que seriam os ressentimentos? Vocês vão ver que um inimigo está praticamente ligado, quase ligado ao outro. Ressentimentos são mágoas que nos ofendem facilmente e que conseguem destruir onde se fixam. Tem pessoas que se magoam com a maior facilidade. Não sabem levar nada, como vamos dizer assim, na esportiva. Muitas vezes nós temos que saber levar na esportiva e vamos deixar para lá. É fácil. Como eu digo, nada nesse mundo é fácil. Então, como nós conseguimos destruir esses ressentimentos que se fixam muitas vezes em nós? Essas mágoas que muitas vezes nós carregamos até para uma outra reencarnação. Chico Xavier, nosso grande amigo Chico, diz que só através do amor é que nós conseguimos sanar os ressentimentos que nos apresentam no dia a dia. E disso nós temos prova. Chico era o próprio amor personificado. Então Chico passou assim por grandes desabores, grandes mágoas na sua vida. Até tem uma que assim é interessante, eu li semana passada um livrinho dele, Chico, Amigo dos Animais. Ele assim tem um amor muito grande por toda espécie de animal. Desde aqueles os mais peçonhentos, até os cachorros e os gatos com os quais ele sempre conviveu. Então, conta Chico que ele tinha um cachorrinho que os cachorros, vocês sabem que sempre os acompanhavam no centro espírita. Inclusive, quando ele estava em Pedro Leopoldo, ele tinha o Duque, que foi muitas vezes o único assistente dentro do centro espírita que o acompanhava nas suas palestras. O Duque inclusive era aquele guardião. Quando alguém chegava que vinha acompanhado de um obsessor, o Duque já dava sinal para o Chico já sabia. Esse foi um dos cachorrinhos do Chico. Então ele já estava em Uberaba, não me lembro agora qual era o nome do cachorrinho dele, e o cachorrinho já não mais o acompanhava na casa da prece. O cachorro já estava velhinho, então o cachorrinho ficava em casa. Só que quando o Chico chegava em casa, o cachorrinho tinha aprontado, tinha feito suas necessidades, espalhado pela casa, estava velhinho, não enxergava. E Chico, sempre vocês sabem que chegava a altas horas, né, da casa da prece, chegava às vezes de madrugada. E quando ele chegava, ainda ele tinha que obrigado a limpar a casa para ele poder se recolher e descansar. Uma vizinha, condoída de ver o Chico trabalhando e fazendo todo esse trabalho, quando chegava de madrugada da casa espírita, o que fez? Um dia resolveu dar veneno para o cachorrinho do Chico. Chico chegou da casa espírita, encontrou o cachorrinho morto. Ficou muito condoído, achou que o cachorrinho tinha tido uma morte natural e ficou por isso mesmo. Passado um tempo, a irmã dele não se conteve e contou a ele: "Você sabe, Chico, do que fulano morreu?" Ele falou: morreu de velhice, ele já estava dando trabalho. Ele falou: não, foi dona fulana que deu veneno para ele morrer. Chico ficou parado, ficou estático. Mas como? Mas por que ela fez isso? Não, Chico, ela fez porque ela estava com dó de você, estava condoída de você chegar em casa, ainda ter que trabalhar, fazer as coisas. Chico ficou muito contrariado, falou: vou evitar até de... como ser humano, como todos nós, eu vou evitar de ter contato com ela, porque eu não sei o que eu posso falar e ofendê-la. Mas o seu grande amigo Emmanuel lá foi buzinar no ouvido dele: Chico, não é assim que você vai conseguir sanar esse ressentimento que você está tendo da sua vizinha. Você sabe que só o amor constrói. Você procure agradá-la de alguma coisa. Procura saber, Chico, de alguma coisa que ela gostaria de ter e ela não tem condições de ter. Aí o Chico foi investigar, soube que ela tinha necessidade de uma máquina de costura. O que Chico fez?
comprou a máquina de costura e deu de presente para a vizinha. Ela ficou muito contente, muito satisfeita. Chico ficou mais feliz ainda e não guardou aquele ressentimento. Isso era Chico, não somos nós. É uma lição que ele nos deixa. Será que nós seríamos capazes de deixar esta mágoa de lado para alguém que tirou a vida do nosso cachorrinho que a gente amava? É um exemplo que Chico nos dá. Muitos exemplos também, nós temos de várias irmãs da igreja, como aquela irmã de Salvador, como era o nome dela? Irmã Dulce, que também teve muita demonstração de amor. Foi assim maltratada pela sociedade, quando ela tratava dos seus doentes, e sempre ela respondeu tudo com amor, não teve mágoa nenhuma. E o melhor exemplo que nós temos é de Jesus, que na sua hora derradeira ainda disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, é só através do amor que nós conseguimos sanar os ressentimentos que nos apresentam no nosso dia a dia. Sempre nós achamos que nós somos vítimas, lógico, né? Imagine se nós não somos vítimas. Mas ninguém é vítima de seus próprios erros. E nós fechamos sempre os olhos porque a noite chegou e nós achamos que nós vamos nos arriscar a cair no precipício. Então nós fechamos os olhos para não vermos aquilo que muitas vezes fomos nós que fizemos. Quando o mal intromete na seara doméstica, nós devemos evitar principalmente o desespero. Devemos evitar a irritação, devemos evitar o desânimo e devemos evitar o ressentimento. Então, principalmente, a primeira coisa que nós devemos evitar é o desespero. Quem já se desespera, já fala, grita, e isso não leva a nada. Que não nos faz, não leva a proveito nenhum. Nós devemos sempre rogar, como disse já na depressão, nós devemos nos rogar a prece. A prece rogando a providência divina que nos conduza e nos inspire através dos seus emissários para que nós venhamos a agir com cautela, com sabedoria e não conforme os nossos caprichos e sem amor nenhum. Então, o segundo inimigo é o ressentimento. O terceiro inimigo, que a Joana destaca no estudo, é a exaltação. Que, segundo ela, a exaltação é própria e idêntica a uma faísca devastadora que atinge os nossos nervos e produz relâmpagos carregados de palavras ofensivas e de rebeldia. Então, nós vamos assim, a exaltação, no texto ela fala somente em relação a palavras ofensivas e de rebeldia. Mas, segundo o livro dos Espíritos, a exaltação ainda pode ser bem mais grave do que somente esses momentos que nós temos de rebeldia. A exaltação também pode ser em relação ao que foi dito aqui, que era um dos nossos inimigos, em relação ao nosso orgulho. Tem muitas pessoas que gostam de se exaltar. Bom, só ela é boa, só ela sabe, só ela tem o direito das coisas. E principalmente nós devemos ter muito cuidado, dentro da doutrina, a exaltação que leva à obsessão muitos dos nossos médiuns e de muitos dirigentes de casas espíritas, que eles se acham que eles são os donos da palavra. Não é porque nós estamos dentro da doutrina espírita que todas as pessoas que seguem a doutrina são assim, não vacilam em determinados momentos. Nós sabemos que, principalmente agora, numa fase de transição que nós estamos, que a espiritualidade inimiga está agindo sobre as casas espíritas com muita força. Então, a necessidade da nossa união, da nossa como se diz, firme convicção, do nosso orar e vigiar constante. Tem um livro no final dos últimos tempos, de André Luiz Ruiz, que o nosso amigo Bezerra de Menezes mostra bem esse perigo que nós estamos sofrendo atualmente. Então, para a exaltação, o remédio primordial
é a meditação, ou seja, parar, pensar, refletir, para depois agir e recompor as energias. Por que isso? Porque muitas vezes nós estamos, vamos supor, um exemplo que eu sempre cito, é no trânsito. A gente se exalta com a maior facilidade. Estamos numa fila, alguém, vamos dizer, furou a fila, nós já nos exaltamos. Então, realmente, Joana é feliz quando diz que a exaltação também é um inimigo nosso, né? É aquela que vive, acho que, mais perto de nós, porque a gente se exalta com o trânsito, a gente se exalta com a fila, a gente se exalta com a pessoa que nos atendeu bem na loja. Então, nós temos que nos parar, pensar, refletir, pensar. Puxa vida, essa pessoa que está me atendendo aqui, que não está sendo feliz, no momento que eu for embora, que eu sair da loja, ela não me atendeu bem, o problema dela vai ficar com ela. Eu não vou levar o problema dela para mim. Então, não vou carregar, vou parar, vou repetir. Deve pedir um orar e vigiar assim rapidinho, para que Jesus abençoe essa criatura, que dê paz no seu coração. Nós não sabemos muitas vezes que veio trabalhar, deixou um filho doente em casa, ou às vezes não teve nem o dinheiro para a condução. Então, nós temos que refletir em tudo que nos rodeia. A Joana esclarece que, abrindo aspas, veja como ela é feliz nesse parecer dela. Numa sociedade onde o vício adquire cidadania, onde a crueldade recebe aplausos, a insensatez goza de apoio, a corrupção predomina sobre um estatuto legal e o cristão decidido, então, enfrenta muitas dificuldades. Eu achei assim genial essa parte da Joana. Ela disse, olha, ela fala do vício adquire cidadania. É verdade. O vício cada vez mais está aumentando e está tomando conta dos nossos cidadãos e principalmente dos nossos jovens. A crueldade recebe aplausos. Muitas vezes a gente vê na televisão tantas crueldades por aí e muitas pessoas aplaudem. Então deve ser sim, o fulano foi feito ontem como se diz, nessas manifestações. Um rapazinho foi pego incendiando um banco, o pessoal que morava no prédio desceu e o lincharam. Foi uma crueldade. Muitos deles aplaudiram. Então ela não está sendo, você veja, uma coisa que aconteceu ontem. Nós estamos vendo no texto de Joana, escrito há muito tempo atrás, onde ela disse que a corrupção predomina sobre o estatuto legal. Sem comentários, né? Aí eu acho que nós não temos que fazer comentário nenhum. E o cristão decidido enfrenta, enquanto isso, nós cristãos enfrentamos muitas dificuldades. Joana foi feliz, foi atualíssima quando fala isso, principalmente em relação à corrupção, em relação à crueldade. Ela falou num texto que a mídia nos dá, assim, na atualidade do nosso dia a dia. Joana terminando o texto, Joana nos convida a chegarmos até Jesus. Nosso mestre que nunca foi professor, mas é o maior mestre que nós já tivemos e temos na humanidade. O nosso maior amigo, aquele que está sempre pronto a nos atender. O nosso irmão que está do nosso lado, tanto nas horas fáceis como nas horas difíceis. Somente ele pode nos manter vigilante desses inimigos que são os vapores tóxicos que nos levam à depressão, ao ressentimento e à exaltação. Para nos livrarmos desses inimigos e de muitos outros, que inclusive aqui foi citado, como o egoísmo, como o ódio, como o que você tinha dito, você falou, o medo. Então tudo isso nos leva, inclusive o medo nos leva à depressão. É uma consequência. O medo, a fobia nos leva à depressão. Devemos nos manter sempre vigilantes, pois assim nós estaremos mais tranquilos, interiormente principalmente, cumprindo o dever que nos faz estar sempre mais próximos de Deus. E sabemos que, consequentemente, nós estaremos protegidos não somente contra os nossos inimigos, mas principalmente nós estaremos protegidos pela espiritualidade amiga. Joana diz ainda que existem muitos outros inimigos ocultos que nós nem imaginamos e estão a nos perseguir. Como podemos nos livrar? Constantemente no nosso orar e vigiar.
Nós sabemos que nós levamos uma vida atribulada, muitas vezes nós levantamos, mal dá tempo de lavar o rosto, escovar o dente, tomar um cafezinho e correr para o serviço. Mas naquela hora, à noite, quando nós vamos colocar a nossa matéria em repouso, não devemos deixar de agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dia e pedir que nos proteja no dia que virá. E outro remédio, nós sabemos, o remédio melhor que nós aprendemos dentro da casa espírita é o evangelho no lar. Então não esqueçam, quem não costuma fazer o evangelho no lar, que façam, escolham um dia da semana que mais lhe apraz, o horário que mais conveniente. Se estiverem sozinhos, façam sozinhos, que nós nunca estamos sozinhos, porque onde estiver 2 ou mais eu estarei junto, dizia Jesus. Lembrando que o 2, muitas vezes a gente fala, tenho que ter outra pessoa. Não, a primeira sou eu e a segunda é ele. Não esqueçam disso, a segunda pessoa é ele. E que ele vai nos abençoar, não somente o ambiente do nosso lar, como todo o decorrer da nossa semana. Então, procurem estar sempre vigilantes no orai e vigiai, para que os nossos 3 inimigos básicos que Joana nos citou no texto de hoje, não venha nos afetar. Então, era isso que eu tinha a dizer. Alguém tem alguma coisa a complementar? Agradeço a paciência de terem ouvido. Mais uma vez, lembrando que nós estamos estudando juntos. E se algum de vocês tem alguma coisa a complementar, por favor, estão abertos à exposição. Obrigada. Esperamos, então, a colaboração, né? Quem tem alguma coisa para falar? Vladimir. Não tenha, complementa. Complementa. Eu estava aqui recordando as palestras das outras quarta-feiras, né? Só acho que não estava presente, mas aí veio a solução para esses 3 problemas, que seria o que nós vimos nas palestras, né? A fé. A fé viva, né? Que é aquela fé onde a gente vive realmente a caridade e o amor, né? Que a fé ela tem que ser feita de obras, né? E as obras seriam a prática do amor e a prática da caridade, né? E uma dessas palestras eu falava exatamente isso daí, falava muito sobre a depressão, né? Então, na verdade, é isso daí, quer dizer, se você tiver essa fé viva mesmo, com prática, você vai acabar, porque se você tem a certeza, né, de uma vida que não vai acabar, você tem certeza do amor, né, de Cristo teve para a comunidade, tudo, a depressão não te ataca. Se você trabalha realmente com caridade, entendeu? A exaltação não te ataca. Isso. Certo? E se você trabalha também com amor, o ressentimento não chega até você. É como a senhora colocou muito bem. É difícil, mas é possível. É possível, nada é impossível. Nós lembrarmos dessas premissas, né, da fé viva mesmo. A fé viva, a fé raciocinada, firme, né? Uhum. Nós temos, pensando em Deus Pai Todo-Poderoso, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, temos fé, que as coisas fluem. Assim, espontaneamente, né? Por isso que às vezes a pessoa tem um problema bem pequeno, né? Para ela parece uma coisa enorme, muito grande, né? Ela vê a outra com um problema grande e fala, poxa, por que aquela não tá tão de pé, né? E realmente é a pessoa que assim, tem aquele estado e fala, não, eu tenho fé, entendeu? Isso vai passar. E a própria fé nos dá força, né? Como a fé transporta a montanha, a fé nos dá força a transportar esse probleminha que a gente acha assim tão grande, muitas vezes nem é insignificante. Uhum. É aquele toque que nos dá para ver se nós somos vigilantes, se nós temos fé, se nós cremos nas coisas. Né? É isso mesmo. Então, obrigada pelo seu parecer. Roberto. Você veja que você é chamado oral, Roberto. Chamado oral. Professora é chamado oral. Não, mas, Maria Helena, eu acho que... bom, primeiro, nós estamos falando de Joana de Ângeles, né? Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada, né? Sem comentário. E você, com essa sua didática, com essa sua doçura de colocar as coisas... jogando confete, né? Sempre jogando confete. É verdade. Eu acho que abordou de uma forma assim tão profunda, né? E tão amorosa, todos esses temas aí, que você olhar para o pessoal, todo mundo prestando muita atenção, né? Todo mundo olhando. É que eles assim, são bondosos. Não são, não. Eles almoçaram, vieram fazer uma realmente não são. Na nossa casa espírita, é o próprio ambiente dessa casa maravilhosa que nos acolhe, né? Que a gente se sente assim, bem só de estar aqui nessa casa. Mas
é compreensível, você tem muita didática e é muito, olha, realmente você está assim de parabéns. Eu escrevo, preparo o que eu vou falar, mas antes eu faço uma prece, peço à espiritualidade amiga que faça que eu possa fluir e não transmitir para vocês, porque não é fácil, viu, estar aqui na frente também, não, viu? Não é fácil, não. Não, mas foi fantástico, você tá, realmente foi muito feliz, né? Graças eu a acho Deus. que todos, assim, beberam aí suas palavras, os ensinamentos da Joana de Ângeles, que são fantásticos, né? Abordam um tema muito atual que nós estamos atravessando. Isso nos traz, assim, muita tranquilidade, nos faz raciocinar melhor, porque na medida da exaltação nós podemos tomar atitudes e ter pensamentos errados, Isso, né? verdade, Então vamos ter tranquilidade. Sabemos que temos problemas, temos muitos problemas, mas se nós não mudarmos, principalmente as nossas atitudes, se nós não nos conscientizarmos que devemos moralmente nos melhorar para estarmos em sintonia com as boas coisas, né? Então não podemos exigir nada de ninguém, né? Certo? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, já que o texto de hoje foi sobre Joana de Ângeles da psicografia de Divaldo, que Divaldo, eu fui convidada até por uma amiga, Divaldo estará segunda-feira agora, acho que é 20, não sei que dia que é, 20 qualquer coisa, no Clube Juventus, fazendo uma palestra às 19 horas. Então, eu estou estendendo o convite, já que estenderam para mim, estou passando para vocês também. Então, quem tiver a oportunidade de ir, o Clube Juventus fica ali na Moca, né? Na Rua Juventus mesmo. Então, às 19 horas, o nosso amigo, quem não teve oportunidade de conhecê-lo, que é difícil de conhecer, de chegar até o Divaldo, tem a oportunidade, segunda-feira, Divaldo vai estar aqui em São Paulo. Não sei qual é o tema de palestra, não sei o que vai ser. Vai ter um seminário com ele também, né? Normalmente em setembro, né? Outubro? Eu não estou à par. As inscrições já estão sendo realizadas. E onde vai ser? Você sabe, Matilde? Vai ser lá no... Você guardou aquele endereço? Não, vai ser no hotel. 3 dias, né? 3 dias. Porque em setembro ele costuma vir aqui em Santo André, né? Santo André. Que ele vem todo ano em Isso, Santo André. isso. Mas, Jesus, agora segunda... Então, segunda-feira ele estará aqui em São Paulo. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade que me deram de estar aqui estudando juntos. Agradeço esta casa, a todos os componentes dessa casa, meus amigos, aos quais graças ao Roberto que me trouxe essa casa, aprendi a amá-los tanto quanto eles necessitam, que eles precisam e sabem que são amados, com muito carinho da minha parte. Aqui nesta casa eu encontrei o lenitivo de que eu precisava, e toda vez que aqui nesta casa eu adentro, vocês tenham certeza que ao sair daqui eu saio cada vez mais fortalecida, porque nesta casa achei que o ambiente, a espiritualidade amiga está sempre trabalhando ao nosso favor. Isso eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigada e até uma próxima, se Deus quiser. Imagina. Obrigada. Então, nós vamos novamente, né, fazemos aquela introspecção e aproveitando o tema do dia, né, fazendo uma reflexão bastante atuante, bastante forte em nosso íntimo, para verificarmos se nós ainda nos ressentimos às vezes até falta de oportunidade, nós ficamos ressentidos contra elas, né? Exaltarmos. A gente vê muito isso no trânsito, como bem disse a nossa querida Marilena. E vamos então procurando neste momento a calma, a sustentação, sabendo que Jesus é aquele amigo primordial que traz para nós a sua paz. Ele, como pacificador, chamado Príncipe da Paz, ele pode acalmar o nosso ânimo, pode nos dar um incentivo maior, todas as vezes que nos lembrarmos de corrigirmos as nossas atitudes, de estarmos assim meditando bastante a respeito das nossas ações, como elas estão se encaminhando para uma melhoria cada vez mais progressiva da nossa
personalidade. E assim nós vamos, então, buscando, neste momento, essa calmaria, essa felicidade. Jesus amado, o que nós podemos dizer mais? Nós confiamos na sua assistência amorosa, compassiva, e por isso buscamos as forças necessárias para reagirmos sempre no bem, para não darmos vazão à depressão, porque a doença do momento é a depressão, que vem assolando a humanidade, não é? E a exaltação também. Então vamos ter controle sobre as nossas emoções, procurando sempre, na palavra amiga do Senhor, o sustento de que nós carecemos. Vamos beber dessa fonte infinita de bondade, de sabedoria, para podermos amealhar o melhor para nós mesmos. É dessa forma, então, que nós desejamos a todos aqui presentes o bem-estar, a paz, a harmonia, o equilíbrio para todos, que vai ser complementado através do passe. Né? Esse passe que nós vamos receber no momento, ele vai complementando tudo aquilo que já recebemos quando aqui nos colocamos assim, de boa vontade, procurando prestar bastante atenção em tudo quanto foi dito e refletir, levando toda essa lembrança para a nossa casa, para refletirmos a respeito do que ouvimos, sem desperdiçar. E assim, então, vamos lembrar também, se alguém sabe de algum doente, alguma pessoa necessitada, profundamente aflita, nesse momento, nas nossas vibrações, exteriorizando o nosso carinho, o nosso amor para eles, nós vamos, então, produzindo no seu interior, no seu íntimo, mesmo à distância, o bem-estar, o conforto moral que tantos carecem. Pedindo sempre pela paz do mundo. É o que nós mais desejamos, mas quando nós nos pacificamos, tudo à nossa volta se pacifica também. Embora possamos viver no tumulto, mas nós estamos pacíficos, estamos serenos. E isso é importante para a nossa existência. É dessa forma, então, que nós vamos agradecidos, pedindo licença para darmos por encerrada a nossa reunião de hoje, para podermos retornar e trabalharmos no passe.